Harã, uma cidade tomada por uma catástrofe inimaginável. Um vírus transformou milhares de pessoas em criaturas violentas, deixando para trás apenas as ruínas, o medo e o desespero. Mas você já parou para pensar como era viver nesse lugar? Como sobreviver em uma cidade onde cada rua representa um risco? Onde cada noite pode ser a sua última? Hoje, vamos mergulhar na tragédia de Harã e explorar uma das regiões mais afetadas pelo surto. Uma parte da cidade onde a luta pela sobrevivência ainda pode ser vista em cada esquina, barricada e em cada prédio abandonado. O que antes era uma região comum se transformou em um território hostil, onde a presença humana se tornou cada vez mais rara. As ruas já não pertencem aos sobreviventes. Dominadas pelos infectados, elas se tornaram um risco constante para qualquer um que se aventure por elas. Os prédios, por sua vez, escondem perigos ainda maiores. Muitos deles servem como verdadeiros ninhos, abrigando centenas de infectados em seus interiores escuros e abandonados. Diante dessa realidade, os poucos sobreviventes restantes foram forçados a mudar completamente o seu modo de vida. E a simples tarefa de atravessar a cidade passou a exigir habilidades que antes seriam impensáveis para um cidadão comum. Isolados do restante do mundo, muitos grupos passaram a depender quase exclusivamente dos suprimentos lançados por via aérea. Comida, medicamentos e equipamentos chegam em quantidades limitadas, transformando cada entrega em um recurso valioso e frequentemente disputado. Em Harã, sobreviver não significa viver bem. Significa apenas conseguir resistir por mais um dia. Mas antes que os sobreviventes aprendessem a conviver com a infecção, houve uma tentativa de impedir que ela se espalhasse. Espalhadas por toda Harã, as zonas de quarentena são alguns dos locais mais sombrios da cidade, isoladas por portões reforçados, cercas e barreiras militares. Essas áreas foram criadas para conter os focos mais graves da infecção. Pelo menos, essa era a intenção. Ao entrar nesses locais, é possível encontrar sinais de uma evacuação apressada, equipamentos abandonados, veículos deixados, corredores vazios e, em muitos casos, centenas de infectados ainda presos em seu interior. Tudo sugere que as autoridades tentaram ganhar tempo para entender a doença, desenvolver uma resposta e evitar o colapso da cidade, mas o avanço da infecção foi muito mais rápido. E aquilo que deveria funcionar como uma barreira acabou se tornando uma prisão. Uma prisão onde os infectados continuaram enquanto o restante de Harã desmoronava ao seu redor. Hoje, essas zonas permanecem como um lembrete dos primeiros dias do surto, um registro de uma batalha que foi perdida antes mesmo de começar. Em meio ao caos que tomou conta das favelas de Harã, um edifício se destaca na paisagem. Conhecida simplesmente como Torre, essa antiga construção se tornou um dos maiores refúgios para os sobreviventes da região. Enquanto as ruas eram dominadas pelos infectados, seus andares passaram a abrigar aqueles que ainda se recusavam a abandonar a esperança. Mas a importância da torre vai muito além de sua estrutura. Ela representa algo raro em um mundo em colapso. Em seu interior, os sobreviventes encontraram mais do que apenas proteção. Encontraram uma comunidade, um lugar onde recursos podiam ser compartilhados e onde as pessoas ainda podiam acreditar que existia um futuro além do próximo amanhecer. Naturalmente, a segurança nunca foi garantida. A escassez de suprimentos continuava sendo uma ameaça constante e os infectados permaneciam do lado de fora. A cada nova expedição, colocavam suas vidas em risco. Ainda assim, a torre conseguiu oferecer algo que muitos outros lugares de Harã perderam há muito tempo. Em uma cidade onde tudo parecia condenado ao fracasso, a torre se tornou um símbolo da resistência humana, uma prova de que, mesmo diante das circunstâncias mais extremas, as pessoas continuam procurando formas de sobreviver e, acima de tudo, continuam procurando razões para permanecer unidas. Ao observar as favelas de Harã, é fácil enxergar apenas a destruição,
Os carros abandonados, os prédios em ruínas, as ruas dominadas pelos infectados. Mas talvez essa não seja a verdadeira história desse lugar, porque mesmo diante de uma catástrofe sem precedentes, as pessoas continuaram lutando, construíram barricadas, criaram comunidades e transformaram edifícios em refúgios. Encontraram maneiras de sobreviver em um mundo que já não lhes pertencia. A Vila dos Pescadores continua existindo, a torre permanece de pé, e os vestígios deixados por milhares de sobreviventes ainda podem ser encontrados por toda a cidade. Mas, ao mesmo tempo, cada rua vazia e cada construção abandonada nos lembram de uma verdade inevitável. Harran não foi salva. Ela apenas aprendeu a viver com sua própria tragédia. E talvez seja isso que torna este lugar tão fascinante. Não são os infectados, nem as ruínas, mas as histórias daqueles que continuaram seguindo em frente, mesmo sabendo que o futuro era incerto. Porque, no fim das contas, as favelas de Harran não contam apenas a história de uma infecção, contam a história de pessoas tentando permanecer humanas em um mundo que fazia de tudo para impedir isso. Entre barricadas abandonadas, comunidades improvisadas e ruas tomadas pelos infectados, ainda é possível encontrar os vestígios daqueles que se recusaram a desistir. Talvez Harran nunca tenha sido salva, mas seus habitantes encontraram uma maneira de continuar vivendo, e por algum tempo, isso foi o suficiente. Espero que tenham gostado, boa noite e boa sorte.